As contas de energia elétrica em Santa Catarina terão uma novidade. Agora vão chegar nas casas das pessoas como forma de boleto bancário. A Prefeitura da capital lança novo portal de georreferenciamento para agilizar o acesso a documentos e informações aos moradores. Santa Catarina tem 18 praias com o certificado Bandeira Azul, a mais importante certificação internacional de praias e marinas. No Outubro Rosa, o Centro de Pesquisas Oncológicas, CEPOM, está fazendo um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária. Tem ainda as condições do tempo e muito mais notícias. Eu sou Graziane Biali e sigo com você no SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. A gente já começa com boas notícias. Olha, das 29 praias brasileiras que vão receber o certificado Bandeira Azul, 18 ficam em Santa Catarina. Essa é a mais importante certificação internacional de praias, marinas e até mesmo embarcações de turismo. Os dados foram divulgados nesta semana e a premiação ocorre em novembro. Desde que o programa Bandeira Azul começou no Brasil em 2008, este foi o ano em que o estado mais teve praias certificadas. A premiação ocorre em novembro na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. As praias catarinenses que vão receber a Bandeira Azul são Prainha, Praia do Norte, Praia Grande e Praia do Ervino, em São Francisco do Sul. Praia de Quatro Ilhas, Praia do Mariscal e Praia da Conceição, em Bombinhas. Praia do Estaleiro, Praia do Estaleirinho e Praia de Taquaras, em Balneário Camboriú. Praia Grande e Praia da Bacia da Vovó e Praia da Saudade, em Penha. Praia de Pissarras, em Balneário Pissarras, Praia do Cerro e Praia do Sol, em Barra Velha, Praia Grande, em Governador Celso Ramos e a Lagoa do Peri, na capital. Além disso, a certificação também vai ser concedida a 4 marinas do estado, o Yacht Clube de Santa Catarina e a Marina da Conceição, na capital, a Marina Tadesco, de Balneário Camboriú, e a Marina Itajaí, em Itajaí. Muito bem. E ainda falando de praia, uma baleia foi encontrada encalhada na praia de Jaguaruna, no sul do estado. Alex Barros traz os detalhes. Um filhote de baleia foi encontrado encalhado na manhã desta quarta-feira em Balneário Esplanada, que fica em Jaguaruna. O filhote foi encontrado próximo ao posto salva-vidas da região central. Pelas imagens, é possível ver que o animal não consegue sair e está bem próximo da faixa de areia. Ainda de acordo com os populares, as autoridades foram até o local para tentar, assim, salvar a vida do filhote. O protocolo de encalhes da área de proteção ambiental de Baleia Franca foi acionado. O diretor do Instituto do Meio Ambiente de Jaguaruna, Diego Correia, orienta que ninguém mexa na baleia. Lembrando que não é a primeira vez que este tipo de situação acontece na região. Em julho de 2021, um outro filhote de baleia foi encontrado morto na região. Muito bem, e olha, a Prefeitura de Florianópolis vai lançar um novo portal voltado para o georreferenciamento da cidade. Faz parte do novo sistema um mapa interativo da cidade com informações de viabilidade para construções e instalação de serviços. O acesso a documentos que antes eram disponibilizados apenas pela Prefeitura em um prazo de 30 dias, agora estará disponível para download. Você confere na reportagem da repórter Júlia Matos. Em 2020, Bruna entrou para uma organização de moradores do bairro Campeche para tentar resolver questões ligadas ao referenciamento da região. O local contava com alagamentos recorrentes e, para que alguns pontos fossem regularizados para possíveis obras, era preciso entender a situação da rua com a prefeitura. Entramos em contato com o Ministério Público e a parte mais difícil de todo esse trabalho era encontrar as informações corretas, acessar as informações, encontrar quem nos pudesse ceder algumas informações, esclarecer as nossas dúvidas. Outra questão era o problema com as informações conflitantes. Alguns dados eram passados de formas diferentes pelos setores de administração do município. Órgãos diferentes da prefeitura também nos davam informações diferentes, então nós tínhamos que confirmar certas informações e nos apoiar em outras informações para a gente tomar as nossas decisões para buscar a solução para o nosso problema aqui.
Pensando em disponibilizar informações ligadas à gestão territorial de Florianópolis, a Prefeitura da capital lança um novo sistema chamado GeoFloripa. Ele é desenvolvido para ser uma extensão do Geoportal, que já contém informações básicas, como plano diretor ou licenciamentos ambientais. O que vai mudar agora é que a gente vai ter uma plataforma muito mais ampla, que além de ter um mapa interativo, que iria substituir o que a gente tem, né? E esse mapa interativo também com muitas camadas novas, muitos mapeamentos novos, né? A gente também vai ter outros serviços centralizados ali. Então, vai ser possível gerar algumas consultas e documentos que hoje são feitos por processos, vão ser automatizados ali. Documentos de viabilidade que antes eram pedidos por meio de processos na Prefeitura, agora estarão disponíveis para download. Esses processos, que antes levavam até 30 dias para serem entregues aos moradores da capital, serão revisados e atualizados pelo sistema. Essa consulta serve para construções e para a instalação de serviços em algum edifício aqui da cidade. Outras certidões também, que às vezes são pedidas pelos cartórios, como certidão de confrontantes, certidão de atualização de endereço, planta de quadra, memorial descritivo, que são documentos bem técnicos, né, que tem bastante a ver com mapeamento e cadastro territorial, também vão ser automatizados. Então, o pessoal que precisa fazer esses documentos para poder fazer matrícula em cartório, coisas assim, vão poder fazer também através desse sistema. Os mapas do portal contarão com informações integradas sobre viabilidade territorial, ambiental e organizacional. A plataforma receberá ajustes até dia 10 de outubro, data de lançamento do novo sistema. A partir dessa data, a Bruna e outros moradores da capital poderão ter as dúvidas sanadas sem passar por processos tão demorados na Prefeitura. Qualquer iniciativa que a Prefeitura tiver em relação a facilitar o acesso à informação, com certeza é de um impacto imenso, porque é cultural nosso já ter uma dificuldade de entender um sistema tão complexo. E olha, ainda falando da capital, a velha figueira da Praça 15, símbolo de Florianópolis, está sendo restaurada por engenheiros florestais e biólogos. E além dos cuidados com a planta, que já tem 152 anos aproximadamente, eles também estão reproduzindo mudas, as chamadas filhas da figueira. A recuperação da figueira da Praça 15 de Novembro em Florianópolis, autorizada pela Floran, está sendo realizada por uma empresa especializada, com engenheiros florestais e biólogos. A árvore, com mais de 152 anos, está escorada por estacas que sustentam os longos galhos. Toda essa estrutura está sendo revisada para verificar o estado de saúde da figueira. O check-up, com exames e tomografias, darão uma ideia de como está a árvore e a velha senhora vai ganhar mudas, as chamadas 20 filhas da figueira. Então aqui vocês podem observar, já tem aqui todo o material preparado, né, com substrato, composto orgânico, e a gente já coletou aqui, já selecionou os materiais vegetativos para a gente estar fazendo esse trabalho tão legal. Então aqui a gente já tem as primeiras estacas, as primeiras filhas, e aí depois esse material vai ficar no jardim botânico para a gente poder acompanhar, monitorar e cuidar para que ela consiga crescer com vigor e aí bem forte. Os trabalhos continuam sendo realizados para que a figueira histórica ganhe muitos anos de vida ainda. Muito bacana, né? Gente, olha, a conta de luz vai ficar diferente para a maioria dos catarinenses. Isso porque a Celesc está implantando uma maneira diferente de cobrança. Quem nos traz os detalhes é a Júlia Matos, que já está ao vivo conosco. Eu quero saber, Júlia, como é que vai funcionar? É uma espécie de boleto que vai chegar na casa das pessoas? Boa tarde para você. Isso mesmo, Grazi. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no SC Acontece. Moradores aqui de Florianópolis e de outros municípios catarinenses que são atendidos pela Celesc vão agora ter a fatura de luz e energia em formato de boleto. Isso significa que agora a fatura vai poder ser paga em instituições bancárias, em sites e aplicativos do banco, em lotéricas e outros correspondentes bancários. Esse é o diferencial, né? A ampliação das formas de pagamento dessas faturas. Lembrando que essa não é uma novidade para grandes empresas, para indústrias, mas é uma novidade sim para os moradores de Florianópolis, moradores catarinenses, né, de outros municípios. Quem vai tirar algumas dúvidas agora para a gente é o Fernando Luiz, que é gerente aqui da Celesc. Fernando, vou começar te perguntando sobre o acesso a esses boletos, né? O cadastro do pessoal tem que estar atualizado?
Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Sim, para receber a fatura nessa modalidade, o consumidor deve estar com o seu CPF ou CNPJ atualizados junto à Celesc. Portanto, verifique a sua fatura, o nosso portal da agência web, e verifique se está tudo atualizado. Caso haja alguma inconsistência, procure as nossas lojas de atendimento para atualizar o cadastro. Certo. Recebendo esse boleto, o morador já pode pagar a partir do dia seguinte, é isso? Isso mesmo. Devido ao prazo que nós temos para o banco emissor, que é o Bradesco, registrar o boleto, ele só é permitido pagar a partir do dia seguinte ao seu recebimento. É importante frisar também que o código de barras ele vai ter uma validade de apenas 6 meses. Portanto, caso o consumidor não efetue o pagamento nesse prazo, ele deve procurar nossos canais de atendimento para gerar uma nova fatura. E é importante também não confundir essa validade do código de barras com a data de vencimento da fatura. Certo. Para o pessoal que gosta de tecnologia, que paga por site, por aplicativo, vai ter uma opção diferente também nesses meios, né? Isso mesmo. Dependendo do banco que ele está fazendo o pagamento, pode ser que seja solicitada uma informação a mais. E aí, nesse caso, ele deve escolher a opção pagamento de boleto ou cobrança e não mais pagamento de água, luz e telefone, como era feito até o momento. Perfeito. Muito obrigada, Fernando. Essas são as informações. Grazi, é bom que o pessoal de casa aí fica ligadinho com essas novidades, né? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Júlia. Obrigada pelas notícias. E olha só, gente, bem importante, né? Então faça um cadastro lá, vejam se está tudo certo. E agora, mudando de assunto, a Polícia Civil está fazendo uma operação para investigar arrombamentos de mais de 20 agências bancárias em Santa Catarina e no Paraná. A Operação Caixa de Vidro cumpriu 6 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville e Jaraguá do Sul. Essa operação da Polícia Civil de Santa Catarina, Caixa de Vidro, teve como objetivo uma organização criminosa baseada em Joinville e responsável pelo arrombamento de mais de 20 agências bancárias, especialmente no litoral norte e na Grande Florianópolis, além da região da Grande Curitiba, no estado do Paraná, que tinha como objetivo subtrair, furtar armas e coletes balísticos dos vigilantes das agências bancárias. Essa é uma organização aí que acabou migrando do arrombamento de caixas eletrônicos, mas que mudou o seu objetivo aí para colocar diversas armas no mercado negro. A alta abstenção chamou a atenção no primeiro turno das eleições deste ano. Em todo o país, mais de 32 milhões de brasileiros não votaram. O repórter Ronaldo Penido mostra agora quais os motivos que levaram a esse índice tão elevado. Em Santa Catarina, 18,46% dos eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno. O percentual equivale a mais de 1 milhão de catarinenses que não exerceram direito ao voto. A abstenção nas eleições de 2022 permaneceu na faixa que é tradicional já de eleições passadas. Em torno de 20% do eleitorado não compareceu para votar. Primeiro, destacar que essas pessoas, desde que estejam com título regular, vão poder votar normalmente no segundo turno, independentemente de terem votado ou justificado no dia do primeiro turno. Mas quem não compareceu, o procedimento é comparecer ao cartório eleitoral ou acessar o site do TRE de Santa Catarina ou ainda usar o aplicativo e-título para justificar a sua ausência às urnas. O prazo, para tanto, é de 60 dias contados aí do primeiro turno. Os motivos são os mais variados: viagens, distância do domicílio eleitoral e até a descrença com a classe política. Estão um pouco desgostosos com os políticos, né? É uma preocupação bem grande as pessoas que deixaram de votar. O motivo que leva elas a não executarem o seu papel perante a sociedade, né? Como cidadão brasileiro, temos que sim procurar dar o seu voto e procurar o candidato melhor para que siga um Brasil melhor. De acordo com o TSE, o índice de abstenção no país foi de 20,89%. Com mais de 32 milhões de eleitores faltosos. Nesta eleição também foi registrado um número elevado de votos nulos. Só para o cargo de senador, o percentual chega a 8%, o que representa mais de 361 mil votos anulados. Estaria o eleitor catarinense perdendo o interesse pela política? Para especialistas, o cenário de polarização e as discussões acaloradas
tem contribuído para que muita gente se mantenha afastada da política. Se fala numa crise de representação, né? E também nesse sistema polarizado que nós encontramos no Brasil, isso também coloca as pessoas um pouco a par da política, no sentido de não quero me envolver porque isso vai me trazer consequências desnecessárias, né? Os elevados índices de abstenção e de votos brancos e nulos servem de recado para os candidatos que continuam na disputa. Afinal, eles vão precisar conquistar, sobretudo, os votos deste público. A ideia de pacificação, né? Temos que manter-nos nessa questão de união, nessa questão de entendimento de que o processo político sempre vai ser assim, né? Então é uma competição na realidade, né? É um jogo político e como em qualquer jogo sempre tem um que ganha e um que perde. É verdade. Intervalo por aqui e na volta a gente tem as condições do tempo. É já já. SC acontece de volta para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. O Grupo Bandeirantes e o Instituto Áquila reconhecem o talento da gestão pública municipal. Uma cidade excelente garante infraestrutura e mobilidade urbana de qualidade para os moradores, com condições de moradia, planejamento urbano, serviços de qualidade, abastecimento de água e tratamento de esgoto, acesso à internet banda larga. Esses são critérios que contam na avaliação do Índice de Gestão Municipal, o IGMA. Quanto melhor for a infraestrutura local de uma cidade, maiores serão as suas atividades econômicas e a consequente geração de riquezas. Afinal, uma cidade excelente oferece vantagens para quem vive nela e atrai investimentos privados de agentes de outras localidades. É um ciclo. Uma cidade que investe arrecada da mesma maneira e gera um cenário que resulta em uma maior produção de receitas para a administração pública investir em melhorias sociais. Por isso, entre os 6 pilares a serem avaliados na segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes está a infraestrutura e mobilidade urbana. Acompanhe a situação de sua cidade no portal do Instituto Áquila e veja se os seus gestores estão administrando bem. E daqui a pouquinho, coladinho no SC Acontece, tem o programa da Fátima Guimarães. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando o SC Acontece. Eu quero fazer um convite a você. À 1h30 da tarde, coladinho com o SC Acontece, tem o programa Fátima Guimarães e os meus convidados ilustres. Muitas dicas importantes para você de qualidade de vida e bem-estar. Então, eu espero a sua companhia à 1h30 da tarde aqui na TV BV. Até daqui a pouco. A quarta-feira começou com nebulosidade na maior parte do estado, mas deve ter aberturas de sol, viu? Já no Grande Oeste, o sol apareceu forte hoje pela manhã e no início da tarde, mas pode dar lugar a pancadas de chuvas intensas mais para o fim da tarde em algumas cidades, principalmente do extremo oeste. Com chance, gente, de temporais, viu? As temperaturas para hoje ficam elevadas. Em algumas regiões, principalmente por conta dessa condição da abertura do sol. E eu começo falando de Blumenau, porque hoje começa o Oktoberfest por lá, né? E as temperaturas lá na cidade do Vale vão ficar aí na casa dos 24 graus, ainda que tenhamos um pouco de nebulosidade. Em Florianópolis, 25 graus, em Tubarão, 23 graus, Lages, 25, Chapecó, 26 e Joinville, 23 graus. Já deu para ver que deu uma elevadinha aí nas temperaturas, né? E já que a gente falou em Oktoberfest, eu sei que em casa tem muita gente pensando em como que vai ficar o tempo para esses dias de festa. E aí, claro, que a gente vai conversar então com o meteorologista lá da Defesa Civil, o Felipe, que vai contar pra gente como é que fica o tempo, principalmente na região de Blumenau. Felipe, boa tarde. Mas claro que a gente quer saber para todo o estado também. Seja bem-vindo. Conta pra mim, vai ter sol hoje ou vai chover em Blumenau? Hoje ainda o tempo ele fica mais firme, com variação de nebulosidade, mas ainda o tempo fica firme sem previsão de chuva na região de Blumenau, com a tarde um pouco mais amena, a temperatura subindo um pouco mais com relação aos últimos dias e sem previsão de chuva até o final da noite de hoje ainda. Olha só que bacana, então para quem está esperando aí para curtir a Oktoberfest, vai poder ter o primeiro dia já com tempo firme. Mas eu sei que ontem nós falamos aqui, inclusive, que teve alerta aí da Defesa Civil, não é, Felipe? A gente tem a previsão aí da chegada de temporais para uma faixa bem grande, que vai lá do Grande Oeste até o Norte, né? Isso se confirma a partir de amanhã? Como é que fica para amanhã, então?
Isso, a partir de amanhã a gente tem, então, um ciclone se formando na costa ali do Rio Grande do Sul, e esse ciclone ele vai reforçar as instabilidades que a gente já tem acontecendo a partir de hoje, final da tarde, lá no extremo oeste. Então, a partir da madrugada já dessa quinta-feira, esses temporais eles começam com um pouco mais de força na região de Chapecó, São Miguel do Oeste, já na madrugada, e ao longo do dia esses temporais eles vão perdendo um pouco de força, mas ainda acontecendo de forma isolada nas demais regiões do estado, principalmente nas regiões de divisa com o Paraná. Muito bem, então norte também já pode se preparar para isso, né? E as temperaturas, como é que ficam para amanhã e também pensando já na sexta-feira? Amanhã a gente deve ficar com um tempo mais nublado, a região lá de Blumenau deve ter um dia com bastante nebulosidade e chuva, principalmente ali a partir da manhã até o início da noite, então deve ser um dia com bastante nebulosidade. Diferentemente de hoje, que as temperaturas estão subindo um pouco mais, a quinta-feira deve ser com um tempo bastante chuvoso no estado, principalmente no centro-norte de Santa Catarina, e com temperaturas bastante amenas até o final da noite de quinta-feira. Ou seja, a gente vem tendo mudanças, né? Começamos a semana bem com tempo firme e, pelo jeito, vamos terminar a semana aí com bastante umidade? Então, aí essa chuva ela passa na quinta-feira, esse ciclone ele começa a se afastar um pouco de Santa Catarina, a chuva já se desloca em direção ao sudeste do Brasil, mas aí depois da chuva a gente tem uma outra influência do ciclone que é com relação aos ventos. Esses ventos eles devem acontecer mais na costa do estado, um vento que sopra de direção oeste, e na região ali do Médio Vale do Itajaí, a região de Blumenau, deve ter um vento um pouco mais fraco do que na costa, mas ainda com rajadas ali oscilando entre 40 e 50 km por hora. E o final de semana já vai ser típico de primavera, com temperaturas mais frias durante a manhã, região de Blumenau ali com 11, 12 graus ao amanhecer, mas que sobem rapidamente durante a tarde, chegando perto dos 27, 28 graus durante a tarde, por conta do predomínio do sol no sábado. Muito bem, Felipe, obrigada pelas explicações, por trazer essas informações para quem está em casa aí se preparando, né, para poder curtir as festas. Então amanhã a gente vai ter chuva em Blumenau, mas sexta já começa a melhorar e assim como em todo o estado. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para falar de Oktoberfest, também de uma campanha para reconstrução mamária durante o Outubro Rosa e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o SC Acontece. Olha, o Centro de Pesquisas Oncológicas, o CEPOM, está fazendo um mutirão de cirurgias de reconstrução mamária nesse Outubro Rosa. A previsão é atender 10 mulheres durante este mês. E quem traz mais detalhes para a gente é a Júlia Matos, que já está lá no CEPOM agora. Júlia, você está andando pela cidade para trazer informação para a gente e me conta, como é que as pessoas fazem, as mulheres fazem para ter acesso a essas cirurgias? É isso mesmo, Grazi. Essa campanha faz parte, então, do Outubro Rosa, né? E quem vai receber esse atendimento são 10 mulheres. Essas 10 mulheres que estão esperando por esse atendimento já estão em processo de tratamento contra o câncer de mama há um tempo, né? Então, elas já começaram com esse atendimento, fizeram, então, a cirurgia de retirada de mama, mas estavam esperando, então, pela reconstrução, que é uma parte também muito importante para a autoestima, né? E para ajudar a mulher que passou por essa situação de saúde. Eu vou entrar agora com alguns dados muito importantes aqui de Santa Catarina. O câncer de mama, por exemplo, Grazi, ele é o tumor com maior incidência aqui no estado, ele atinge cerca de 30% das pacientes mulheres. E a estimativa é que sejam cerca de 3.300 novos casos dessa doença por ano. Para falar um pouquinho sobre essa campanha aqui no CEPOM, está aqui comigo o Marcelo Zanchetti, né, que é diretor-geral aqui do CEPOM. Marcelo, essas mulheres já foram contatadas, elas já estão esperando por esse atendimento, como é que vai ser? São pacientes que já foram atendidas do nosso CEPOM, né, fizeram o tratamento cirúrgico, entre elas as ressecções, e aí fica a reconstrução para um segundo tempo. Então são pacientes que estão em lista de espera nossa aqui para fazer essa reconstrução que vai ser uma ação do Outubro Rosa junto com a equipe da mastologia, Dr. Carlos Cripa. Os procedimentos custeados pelo Estado? Sim, são custeados pela FAES, né? Pela OS, né? Digamos assim. Perfeito. Para o pessoal que está em casa, Marcelo, eu queria que você desse algumas dicas também para o pessoal, para as mulheres, nesse Outubro Rosa, né? Principalmente de prevenção.
O Outubro Rosa é um mês muito importante para a saúde feminina, né? Então a gente tem a conscientização que tem que ser feita e a campanha que tem que ser feita para as mulheres que tiverem alguma alteração mamária, que tiverem alguma nódulo ou na palpação, né? E as mulheres acima de 40 anos fazendo os exames preventivos, né? Anualmente. Então esses exames, a mamografia que é o principal exame que deve ser feito. Então, o paciente tendo alguma alteração deve procurar o sistema de saúde e fazer os exames, que é muito importante a gente ter um diagnóstico precoce, que com o diagnóstico precoce a chance de cura do câncer aumenta muito. Em torno de 90% dos pacientes curam com o diagnóstico precoce, com a cirurgia precocemente. Certo. Sobre esses procedimentos que vão ser realizados agora em outubro, né? O pessoal vai ter, depois disso, vão continuar sendo feitos procedimentos dessa natureza aqui? Como é que funciona? Sim, são pacientes que estão em fila que vão fazendo os procedimentos. Todos os pacientes que chegam ao CEPOM, sendo diagnosticados com câncer de mama, elas têm o tratamento completo aqui. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Essas são as informações. Grazi, é bom aí que o pessoal fique ligado, principalmente as mulheres, com essas informações, principalmente de prevenção, né? E nós somos tão unidas, né, Grazi? Então, aquelas que tiverem informação também passem para as mulheres próximas de você, né? Você que está em casa. Eu volto com você no estúdio. É verdade, Júlia, muito obrigada, viu? Afinal de contas, diagnóstico precoce salva vidas. E olha, agora vamos falar de festa. Música, alegria e tradição é o que promete a Oktoberfest, que após 2 anos sem estar presente pessoalmente, né, sem poder fazer a festa, volta a animar Blumenau no Vale do Itajaí, um lugar que representa um pedacinho da Alemanha do Brasil. E para nos contar mais sobre os festejos que começam hoje, nós vamos conversar agora com o Guilherme Ginter, que é diretor-geral da Vila Germânica e que vai contar para a gente alguns detalhezinhos sobre como está, então, as preparativos por lá, porque hoje é dia de festa. Guilherme, boa tarde. Conta pra gente, o que vamos ter a partir de hoje de novidade por aí? Olá, boa tarde a todos. Muito felizes por esse retorno da Oktoberfest, depois das últimas 2 edições canceladas, então um intervalo de 3 anos entre a última edição e essa que inicia hoje. Os portões do Parque Vila Germânica abertos a partir das 18 horas, desfile oficial a partir das 19 na rua 15 de novembro e a sangria do primeiro barril, uma cerimônia no pavilhão Biergarten por volta das 22 horas. Muito felizes, bastante trabalho aqui toda a equipe do Parque Vila Germânica nas últimas semanas, trabalho bastante árduo, mas a gente tem certeza que será recompensado. Temos uma festa muito, muito linda para o nosso visitante, para a comunidade de Blumenau, para os nossos visitantes e para os nossos turistas que vêm de todo o Brasil. O que nós vamos ter aí que as pessoas podem buscar, além das apresentações artísticas, tudo isso? Tem muita gastronomia, né? A corte já está preparada. Conta detalhezinhos pra gente, pra atiçar a curiosidade das pessoas de casa. Exatamente, muita cultura alemã, né? As atrações internacionais vindo da Alemanha, começando na sexta-feira com o Tim Tupé, tem uma das músicas mais executadas em língua alemã de todo o mundo. Temos as opções de gastronomia, são mais de 150 opções de gastronomia típica alemã, assim como o chopp, esse ano recorde de rótulos na festa, serão 128 rótulos e estilos de cerveja à disposição do nosso visitante, as brincadeiras típicas alemãs, o desfile, que faz muito sucesso. Temos uma praça de alimentação totalmente repaginada, temos o camarote da cervejaria oficial Spaten com atrações nacionais, com dias já com lotação máxima. Então a gente espera uma edição histórica nessa retomada, né? Finalmente a Oktoberfest Blumenau está de volta. A Oktoberfest, que é uma manifestação cultural mais importante de Santa Catarina, uma das festas mais importantes do Brasil. Certamente teremos uma edição histórica, começando hoje com o desfile, será uma grande apoteose. A gente faz um convite para todos aqui de Santa Catarina curtirem o retorno nessa edição da Oktoberfest, a 37ª Oktoberfest, que finalmente está acontecendo. Guilherme, as pessoas inclusive podem comprar ingresso antecipado para evitar filas, né? Como é que faz? Isso é uma sugestão que nós damos. Nós temos já mais de 60% da carga do próximo sábado já comercializado, então a gente sugere que as pessoas comprem antecipadamente seu ingresso através do site oktoberfestblumenau.com.br. As bilheterias do evento já estão também comercializando nos terminais de autoatendimento. Também a compra do Oktoberkart, que é o sistema de pagamento do evento, é um cartão de consumo que propicia a toda a compra de bebida, de alimentação, de souvenir e do serviço da festa. É possível fazer em mais de 30 pontos espalhados aqui pela cidade. É importante essa informação que o visitante que venha para a Oktoberfest
venha para o que é importante, não para pegar fila, mas sim para se divertir, curtir essa festa que está realmente muito bonita, está maravilhosa. Quem vir aqui vai se surpreender com o padrão de cenografia, o padrão de organização, de limpeza, de segurança que nós estamos disponibilizando para os nossos visitantes. Tá certo, Guilherme. Muito obrigada. Então, e também fica a recomendação, né, para quem for ao Oktoberfest, de preferência, utilizar motoristas por aplicativos, né, o motorista da rodada, porque com certeza vai ingerir bebida alcoólica e aí acaba tendo problemas no trânsito, né? Com certeza, a vinda com micromobilidade, com os patinetes elétricos que foram disponibilizados para esse ano. Então, temos várias formas de efetivamente prover uma grande experiência, uma experiência divertida e bacana que vai encantar a todos. Muito bem, tem que chegar cedo então, se organizar, porque é isso, né, Guilherme? Obrigada, viu? Obrigada para vocês e uma boa festa a partir de hoje à noite. Muito obrigado. A partir de hoje, 18 horas, hoje, portões abertos, entrada livre no Parque Vila Germânia. Tá certo, tá aí então um convite e tanto, né, para nossa região aqui do Vale do Itajaí. Então, Oktoberfest, gente, se preparem e aproveitem, né? E vejam só. Uma revista da Inglaterra publicou um estudo que aponta uma expectativa de vida máxima para os humanos entre 120 e 150 anos. Claro que ainda é uma expectativa, né, com relação às possibilidades do corpo humano. Mas como a gente faz para viver mais? Como será, hein? Quem explica pra gente é o especialista em longevidade, Rafael Galassini. Isso. Boa tarde, doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Graça, obrigado pelo convite. Eu quero saber, né, como é que a gente faz então para conseguir viver mais? Porque essas expectativas são bem grandes, né? Então, tu imagina que em 1800, né, nossa expectativa era 35 anos, por aí. Eu já tinha ido, né? Se fosse pensar que a data de hoje, eu tô com 39. Então, e aí veio o antibiótico, né, que até então a gente morria de velhice ou infecção. E aí vieram os antibióticos, aumentou a nossa expectativa, né? Hoje a gente está aproximadamente em 75, 76 anos, se eu não me engano. Então, falaram que vai 120, 150 anos. É possível? Bom, a gente tem que pensar em bons hábitos sempre, né? Longevidade, ele cursa junto com bons hábitos. Já estão falando até que quem vai até os 120, 150 anos já nasceu. Olha só, inclusive nós estamos num estado que tem uma expectativa de vida privilegiada em relação Sim. a outros aqui do nosso país, né? O que seria, assim, importante? Que tipo de hábitos que são considerados, então, bons hábitos? Para as pessoas de casa entenderem também. Boa noite de sono. Manejo do estresse, tem que dormir bem. Pode fazer o melhor tratamento de cansaço da vida, se não dormir bem, não vira, né? Alimentos saudáveis, porque quanto mais ultraprocessado a gente tiver, mais açúcar, mais glúten, pior vai ser para a nossa saúde. Então, porque o nosso corpo ele inflama. A inflamação ele é uma produção de, vamos dizer, lixo diário, e nós recebemos um lixo diário de fora, poluição, por exemplo. E a gente precisa retirar isso. Então, se a gente não retira o lixo da nossa casa, o que acontece? Sim. Né? Então, o nosso corpo ele tem essa habilidade, mas quanto mais a gente sobrecarrega ele, pior. Então, dormir bem, uma boa alimentação, alimentos ultraprocessados cada vez menos, e é verdade. Tá, inclusive, demonstrado em vários estudos, exercício físico. Olha, dormir bem seria quantas horas? Depende. Tem pessoas que nasceram para dormir 5 horas. Eu não sirvo. Eu preciso dormir 7 horas, 7 horas e meia. Entendi. Então você precisa descobrir quantas horas você precisa e praticar. E atividade física também é importante. Sem sombra de dúvida, né? Inclusive o bom sono ele melhora a nossa imunidade. Olha. Exato. E a atividade física, claro, né? Contribui. Contribui, sim, demasiado. Na sua recomendação, o que a gente deve deixar de fazer hoje para que a gente prolongue a nossa vida a partir de amanhã? O ideal seria cortar açúcar, né? Mas é difícil, né? É difícil, né? É difícil. O excesso de carboidratos também, tá? Tem um estudo mostrando alguns estudos, mostrando que a média da glicose, ela se chama hemoglobina glicada, que ela acima de 5,5, ela aumenta, mostrou-se o maior número de mortalidades comparado a quem tem uma hemoglobina glicada mais baixa. Então, quanto mais carboidrato você come, maior vai ser a sua hemoglobina glicada, então você tem mais chance de morrer por qualquer coisa. E visitar com rotina os médicos, isso é importante também para a gente fazer aquele check-up? Sem sombra de dúvida, né? Cuidar da nossa saúde, eu acredito hoje que é o nosso maior bem, né? Porque se nós estamos saudáveis, a gente cuida dos nossos filhos, da nossa família, da esposa, do esposo, né? Dos amigos, da nossa casa, da nossa empresa, do nosso emprego. Então a saúde, para mim, ela é a base para qualquer coisa.
Muito bem, muito obrigada, doutor Rafael, então, por nos ajudar, né, a buscarmos aí a longevidade. Gente, as reportagens que você perdeu hoje no SC Acontece já estão disponíveis no portal tvbv.com.br e por lá também você tem outros assuntos para ficar por dentro das novidades de tudo que acontece no nosso estado. Então acessa lá, tvbv.com.br. Até amanhã! Oktoberfest!